Reforço a caminho. Imprensa estrangeira coloca Casimiro na mira do Flamengo. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Arrascaeta e Varela foram liberados para voltar ao Flamengo. O camisa 10 estava previsto ser poupado. Já Varela apresentou um quadro de pubalgia. Temos informações atualizadas sobre o mercado da bola. Casemiro chegando no Flamengo? Será que é verdade? Essas e outras notícias do nosso Mengão iremos acompanhar agora. Líder, Flamengo se preparando para enfrentar o Juventude domingo pelo Brasileirão. E olha que legal, Arrascaeta e Varela já estão de volta. O Uruguai liberou a dupla antes do fim da data FIFA. O Arrasca está 100%, meteu o gol, jogou bem, foi super elogiado lá pelo técnico Marcelo Bielsa. E o Varela também mandou bem, mas teve um quadro de pubalgia. Vai ser avaliado, então, pelo departamento médico do Flamengo. Tomara que não tenha nada demais, né? Ô, Vene Casagrande, que momento do Pedro, hein? O camisa 9 rubro-negro voltou a ganhar destaque pelo bom desempenho em campo após o início do ano com algumas polêmicas, né? Nessa semana, o Flamengo recusou uma proposta do Al Rayyan pelo atacante. A gente então fez o quê? Preparou uma reportagem sobre essa evolução do Pedro e na volta a gente vai comentar. Tá faltando pouco para a Copa do Mundo e provavelmente o Pedro quer tirar uma casquinha aí numa convocação. Cadê? De um início de temporada que colocou em xeque sua permanência no Flamengo a voltar a se tornar uma peça indispensável no clube. Pedro retornou aos treinos em abril após grave lesão no joelho esquerdo. Até então, ele era utilizado pontualmente e em julho o nome dele ganhou destaque após um membro do departamento de futebol dizer que aceitaria vender o jogador por 15 milhões de euros. Pouco tempo depois, o camisa 9 foi cobrado publicamente por Filipe Luís pelo desempenho nos treinamentos, o que causou um desconforto, mas que surtiu efeito. No jogo após a polêmica, foi dele o gol da vitória em cima do Fluminense. Esse assunto, como eu falei, já está totalmente encerrado. Como a gente pode ver, eu sempre entrei em campo para dar o meu melhor pelo Flamengo. Como eu sempre falo, a minha força vem de dentro de mim e Deus me deu força para superar esse momento também. E cada momento que eu passo, que eu vivo, serve para amadurecer, crescer como jogador e como pessoa. Né? Eu tenho essa consciência e graças a Deus eu mais uma vez pude dar, mostrar, né, que eu estou aqui para dar o meu melhor sempre, né, independente do que foi falado ou não. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso oferecer. Pedro deu a volta por cima e ganhou oportunidades com Filipe Luís. Foi relacionado em 11 partidas, marcando 7 gols e dando 2 assistências. Na goleada em cima do Vitória, foi responsável por 3 gols, um deles um belo elástico e ainda deu um passe decisivo, ganhando ainda elogios do treinador. Tá num momento incrível, né? Nos últimos 3 jogos acho que ele fez 6 gols, se eu não me engano. Mas o respeito que eles têm um pelo outro, ele e o Bruno, que o Bruno jogou na Libertadores, e passar a bola pro Bruno fazer o gol de pênalti mostra realmente que a força do grupo não é só palavras, senão em atitudes. Então, essas coisas que deixam o treinador orgulhoso. A evolução de Pedro fez ainda o Flamengo recusar uma proposta do Al Rayyan do Catar. Além disso, atualmente a diretoria rubro-negra não pretende negociar o camisa 9, que vive grande fase pelo time. Pelo Brasileirão, o centroavante já tem 10 gols e entrou na briga pela artilharia. Agora, tudo parece que está indo da melhor forma para o jogador. E se tudo continuar assim, a tendência é que Pedro volte a mostrar muito mais em campo e ser promessa de gol. Muito bem, a produção apurou. A gente falou, qual foi aquele jogo do Flamengo, né? Que tem imagens dos jogadores com máscara de oxigênio. Flamengo e Real Potosí, 2007, 4.100 metros acima do mar. Quer dizer, é essa altitude que o Brasil vai pegar, né, Tartá? Muito bem. Falando de Flamengo, o homem voltou, Vene Casagrande? O Pedro? Voltou com tudo. Na verdade, ele nem foi, né? Foi. Deu um trelelezinho. Não, deu trelelê. Deu um trelelê, não deu, Tartá? O GPS dele melhorou. Os números melhoraram no GPS. Não, mas isso é importante dizer que nesse episódio, quem saiu ganhando foi o próprio Flamengo. Porque o Pedro, ele foi assim, maduro o suficiente para entender que de fato ele errou, que de fato não estava desempenhando bem, entendeu o recado foi dado, o Pedro entendeu e ele evoluiu dentro de campo. Ele e o Filipe Luís, eles não precisam ser amigos, não precisam sair para tomar um cafezinho, tomar um vinho e jantar juntos. Eles precisam ser profissionais
E o Pedro tem que fazer aquilo que ele tem que fazer no dia a dia que ele sempre fez, treinar bem, fazer gols com a camisa do Flamengo, ser feliz. E o Felipe Luiz, para muita gente, tomou uma decisão errada, expondo o Pedro daquela forma, mas no fim das contas, o tempo mostrou que o Felipe Luiz estava certo. E agora os dois estão muito bem, enfim, repito, eles não precisam ser amigos, eles não são amigos, mas o Pedro voltou a ficar de bem, você vê que ele está feliz novamente. Inclusive nos jogos, acho que a função dele em campo evoluiu em relação à parte tática, algo que o Felipe Luiz pedia dele. Você vê ele pressionando muito mais, mostrando mais desempenho na marcação. Então assim, eu acho que o Pedro tem tudo. Ele sonha com a Copa do Mundo? Ele tem condições? Tem condições. É difícil? Bastante. Mas depende dele. Para ele ter condições, ele precisa continuar performando com a camisa do Flamengo. Ô, Tartá, a gente foi... O Venê traz uma frase que falam na live dele, que é crise o Flamengo faz em casa. E realmente, né, as ouviram coisas... essa? Essa é boa, né? Imagina a minha risada na hora que eu li. Essa foi muito boa. A gente sabe que realmente as coisas ficam quentes demais. E a gente viu isso nos últimos anos. O problema com o próprio Pedro, na época do Sampaoli, que teve agressão. O Gerson com o Varela também, que teve agressão. E tantos outros probleminhas, às vezes com o Gabigol, que o Flamengo teve que contornar. Recentemente o médico. Exato, que vazou a informação do De La Cruz. Mas eu acho que de todos os problemas, aí você entra nessa conversa também, Venê. Tartá, de todos os problemas que a minha cabeça vai lembrando dos últimos anos aí que o Flamengo teve nessa questão interna, essa foi a que foi solucionada de forma mais rápida e de forma mais eficaz. Você pode concordar ou não se o Felipe Luiz deveria ou não expor o Pedro, mas assim, ambos foram muito maduros. O Felipe Luiz que resolveu o problema e o Pedro que deu a volta por cima. Você concorda comigo? Porque foi uma situação muito delicada e não tem muito tempo. E o Pedro já voltou e já está acontecendo. Foi o que o Venê falou, eles têm que ser profissionais e a gente está se tratando de Felipe Luiz, que é um grande profissional, foi um grande profissional, que jogou muita bola e agora é o treinador. E falando também de um cara que todo mundo também gosta, todo mundo fala muito bem, que é o Pedro. Um cara íntegro, correto, que teve algumas atitudes sim erradas, mas que logo resolveu. Acho que quando se tem essa maturidade, esse profissionalismo, as coisas acabam sendo sanadas de forma leve, da forma como que foi. Né? Conduziram bem a situação, cada um falou o que achava que deveria falar, acabou isso. A instituição Flamengo é maior do que todos nós e vamos trabalhar. E foram para o trabalho. O Pedro evoluiu muito nessa questão que o Felipe, que hoje é o treinador, cobrava. E aí agora, quem tem a ganhar com isso tudo é somente o Flamengo mesmo. Você não precisa dizer o nome. Mas você já teve algum problema assim com o treinador? Porque isso é difícil, né? Imagina um clima ali, você tá trabalhando todo dia, aí você sabe que você não tá bem com o cara. Sim. Você já teve? A posição do jogador é sempre muito desconfortável quando você não é um cara querido pelo técnico. E isso acontece muitas vezes. Então, às vezes a gente vê, fulano lá no outro time ia tão bem e aqui não tá tão legal. Isso é por quê? Isso é porque, às vezes, no dia a dia, aquela questão que o Ancelotti mesmo disse, né, de ambiente, o ambiente não é agradável ao seu favor. Né? Às vezes, não é nem por mal, não é nada pessoal, mas às vezes o treinador gosta de um outro jogador, né, com outro tipo de característica, e aí você se sente sim mais em baixa. Eu já passei sim por isso, né? Acho que todo jogador de futebol já passou por isso, e não foi um final feliz igual aconteceu no caso do Pedro e do Felipe Luiz. Eu ganhei um inimigo aí. Mas, ô Tartá, porque eu acho já foi para uma outra esfera já também pessoal, não ficou somente no então, é no isso que eu ia mencionar. Porque o Felipe Luiz, ele não tem nada pessoal contra o Pedro. Eu acho que a ideia do Felipe Luiz, quando ele deu aquela entrevista coletiva, era mexer mesmo com o espírito do Pedro. Mas foi muito brusco, né? Eu vou te você expor o GPS, os números. E aí tem às vezes... É porque eu acho que chegou no limite. O próprio Felipe Luiz, na ocasião, disse que conversou várias vezes com o Pedro e nada tinha mudado. Talvez o Felipe Luiz expondo publicamente, aí sim o Pedro deve ter falado, nossa, caramba, o Felipe Luiz realmente chegou no limite. Então, preciso mudar minhas atitudes. Eu acho que é mérito do Felipe Luiz. Por exemplo, para mim é muito pior o que o Sampaoli fez na ocasião.
Porque o Sampaoli viu que o preparador físico deu um soco na cara do Pedro. Em nenhum momento ele foi conversar com o Pedro. O Sampaoli viu 2 jogadores se socando no treinamento, Gerson e Varela. E nada fez. Foi praticamente assim, um descasar. Não tô nem aí pra vocês, não tô nem aí pro meu grupo. Já no caso do Felipe Luiz, para muita gente ele tomou uma atitude errada, mas ele tomou aquela atitude porque ele estava preocupado com o grupo dele. Ele estava preocupado com o grupo dele, porque ele não queria perder o grupo, basicamente assim. Bom, eu preciso mostrar pro meu grupo que eu tenho poder aqui. Aí ele mostrou. E mostrou também pro Pedro que ele tem poder ali. Que se ele não mudasse, ele não iria voltar a jogar. E pronto. Eu acho que ele tomou a atitude correta na ocasião, não foi nada pessoal. Fernanda, a gente já viu algumas entrevistas do próprio Felipe Luiz dizendo que agora que ele era treinador, algumas relações dele ia acabar machucando, talvez ferindo um outro. E o amigo ou ex-amigo teria que entender. E a gente viu que alguns, que acabaram saindo do Flamengo, falou, estava louco para sair do Flamengo, para voltar a ser amigo do Felipe Luiz. Então, foi um cara querido, O Gabigol falou isso, o próprio Fabrício Bruno também, na saída, disse isso e falou, poxa, eu estava louco para sair para poder voltar a ser amigo do Felipe. Então, realmente, essa relação entre amizade e trabalho é uma linha muito tênue. Então, assim, é muito difícil realmente... Para dar M, né? Separar tudo isso. Mas eu acho que o Felipe, tão recentemente, terminou e conseguiu voltar e ele tá mandando muito bem. Muito bem. O Flamengo informou que o Varela e o Arrascaeta foram liberados da seleção uruguaia. O lateral direito apresentou um quadro de pubalgia e retornou ao clube para ser avaliado pelo departamento médico. Já o Arrasca não apresenta nenhuma questão clínica, mas seria poupado da segunda partida das eliminatórias e foi liberado. Tá tudo tranquilo para a seleção do Uruguai também, né, Vene Casagrande? Para a seleção do Uruguai tá tudo tranquilo, pro Varela que não, né? O que aconteceu? Porque ele retorna com uma pubalgia ao Flamengo, ou seja, ele retorna ao Flamengo com uma lesão. E o Flamengo precisa reavaliá-lo para saber a gravidade dessa lesão. Eu não acredito no Varela, por exemplo, à disposição para o próximo jogo, que é no dia 14, contra o Juventude. Estamos falando de um problema, eu nunca fui jogador, mas você pode conversar com qualquer jogador e ex-atleta, falar problema no pubis, eles levam até um susto. E no caso de uma pubalgia, não tem como a gente ter certeza de nada, a gravidade da lesão. Mas o jogador retorna com um problema físico. A boa notícia é que o Arrascaeta volta 100%. E ele está vivendo, na minha concepção, a melhor fase da carreira dele, porque o que ele jogou com a camisa da seleção uruguaia no último jogo, na vitória por 3-0 sobre o Peru, foi uma aula de Arrascaeta. O dia 8 de setembro de 2025 entrou para a história recente do Clube de Regatas do Flamengo, não apenas como mais uma data no calendário, mas como um marco repleto de acontecimentos de alta relevância que mobilizaram a diretoria, os torcedores, a mídia e o mundo esportivo. Em menos de 24 horas, o clube viu-se diante de uma sequência de eventos que exigiram resposta imediata, apuração cuidadosa e decisões estratégicas. Tudo começou ainda nas primeiras horas da madrugada, quando parte da delegação rubro-negra retornava ao Rio de Janeiro após compromisso fora de casa. O que era para ser apenas mais uma viagem rotineira se transformou em um momento de tensão e medo. Ao transitar pela linha amarela na altura de Bom Sucesso, um grupo de atletas foi surpreendido por uma tentativa de assalto. Os criminosos abordaram os veículos da comitiva e efetuaram disparos contra o carro blindado do goleiro Rossi, que estava acompanhado de outros jogadores. Foram contabilizados pelo menos 4 tiros, mas felizmente ninguém ficou ferido. O incidente causou alvoroço imediato nas redes sociais. Torcedores, jornalistas e figuras públicas cobraram respostas rápidas da diretoria e das autoridades. O Flamengo emitiu uma nota oficial informando que todos os atletas estavam bem, reforçando o compromisso do clube com a segurança de seus profissionais e comunicando que revisará os protocolos de desembarque e transporte dos jogadores, especialmente em horários de risco. A Polícia Civil do Rio de Janeiro assumiu as investigações e colheu imagens de câmeras da região para tentar identificar os responsáveis. A blindagem do veículo foi fundamental para evitar uma tragédia, e a atuação da escolta privada, que acompanhava os jogadores, também contribuiu para dispersar os criminosos. A repercussão foi tamanha
que o tema extrapolou os limites esportivos e levantou novamente o debate sobre a insegurança urbana no Rio, especialmente envolvendo figuras públicas e esportistas de elite. Enquanto o clube lidava com a situação de segurança, uma outra bomba estourava nos bastidores. O atacante Bruno Henrique foi oficialmente punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, com uma suspensão de 12 jogos e uma multa de R$60 mil. O motivo? Envolvimento em um suposto esquema de manipulação de apostas esportivas. Segundo as investigações conduzidas pela Polícia Federal, Bruno Henrique teria recebido um cartão amarelo de forma proposital durante uma partida contra o Santos em 2023, beneficiando apostadores, entre eles seu próprio irmão. Mensagens trocadas em aplicativos de celular entre o jogador e familiares foram utilizadas como prova pela acusação, nas quais ele reconhecia que havia forçado o cartão. A defesa do atleta alegou que o conteúdo das conversas foi interpretado fora de contexto e garantiu que irá recorrer da decisão. Ainda assim, a repercussão foi imediata. Parte da torcida se mostrou decepcionada, enquanto outra preferiu aguardar o fim do processo para julgar. Internamente, o Flamengo optou por não afastar o jogador até que haja decisão definitiva, mas prometeu transparência e respeito à justiça. A pena, no entanto, pode ser ampliada. O STJD deixou aberta a possibilidade de reavaliação do caso em instâncias superiores, o que poderia estender a suspensão para até 2 anos e elevar a multa para R$200 mil. Essa indefinição causa um desconforto tanto técnico quanto institucional. Bruno Henrique, que já era uma figura central no elenco, agora se vê no meio de uma crise de reputação que pode comprometer sua continuidade no clube e até mesmo sua carreira. Como se não bastassem os problemas de segurança e as questões jurídicas, o dia também foi marcado por uma importante movimentação no mercado de transferências. Após semanas de negociações, o Flamengo oficializou a venda do lateral direito Wesley França para a AS Roma, da Itália. O valor da transação gira em torno de 25 milhões de euros fixos, com possibilidade de mais 5 milhões em bônus por metas alcançadas, totalizando 30 milhões de euros. A diretoria do Flamengo comemorou o acordo como uma das maiores vendas da história recente do clube. Wesley, revelado nas categorias de base do Ninho do Urubu, foi promovido ao time principal em 2022 e, desde então, vinha se consolidando como titular. Com mais de 100 partidas pelo clube, o jovem defensor teve participação fundamental em diversas competições, incluindo a recente Copa do Mundo de Clubes, na qual o Flamengo terminou em 3º lugar. Seu desempenho chamou a atenção de olheiros europeus, e a proposta da Roma, considerada vantajosa, foi aceita após algumas semanas de negociação. O contrato assinado entre jogador e clube italiano tem duração até 2030, com salário estimado em 2,5 milhões de euros por temporada. A diretoria rubro-negra, além de lucrar com a transferência, manteve uma cláusula de porcentagem sobre futura venda, algo que pode render ainda mais ao clube em médio prazo. A torcida, embora triste com a saída de um dos seus pilares defensivos, reconheceu a importância da negociação para o equilíbrio financeiro da instituição e a valorização de sua base. Diante desse conjunto de acontecimentos, uma tentativa de assalto, uma punição judicial e uma venda milionária, o Flamengo termina o dia 8 de setembro de 2025 diante de grandes desafios e decisões. O clube, que já vinha passando por uma temporada de altos e baixos dentro de campo, agora enfrenta turbulências fora dele que exigem firmeza, planejamento e comunicação clara com seus torcedores. O episódio envolvendo a segurança dos atletas levou a diretoria a anunciar imediatamente uma revisão nos protocolos de transporte, especialmente para jogos fora de casa. Estuda-se, inclusive, a possibilidade de contratação de escoltas especializadas, além da adoção de horários alternativos de desembarque, mesmo que mais caros, para garantir a integridade dos jogadores. No caso de Bruno Henrique, o clube
Evitou se posicionar de forma incisiva, justamente por se tratar de um processo ainda em andamento. Internamente, há quem defenda o afastamento preventivo, enquanto outros membros da cúpula acreditam que é possível manter o jogador em atividade até que o caso seja encerrado. A decisão final será tomada nos próximos dias, em consonância com o departamento jurídico. Já com relação à venda de Wesley, o Flamengo pretende utilizar parte do valor arrecadado para investir em um novo lateral e também em reforços para o meio de campo, setor que vem sendo alvo de críticas pela irregularidade nas atuações. Além disso, há conversas em andamento para a renovação de contrato de outros jovens talentos, como Lohan e Matheus Gonçalves, que despertam interesse do futebol europeu. O torcedor rubro-negro, acostumado com títulos e emoções fortes, nos últimos anos, precisa agora lidar com uma fase de incertezas. Ainda assim, o clube demonstra estar estruturado para enfrentar crises. A comissão técnica, liderada por Tite, tem se mantido firme, mesmo com as pressões e cobranças crescentes. O próximo desafio em campo será contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, partida que ganhará contornos especiais diante de todo o contexto vivido nas últimas horas. Se dentro das 4 linhas o foco é manter-se na briga pelo título, fora delas, o desafio é manter a credibilidade, a segurança e a estabilidade institucional. O Flamengo de 8 de setembro de 2025 é um clube em movimento, entre o susto, a esperança e o planejamento. Uma fotografia viva da complexidade de gerir um gigante do futebol em tempos modernos. Mais do que um dia atípico, esta data pode representar um divisor de águas. O reforço da segurança, a atenção aos riscos de corrupção esportiva, a valorização da base e o cuidado com a imagem institucional se tornam pilares de uma nova etapa. O Flamengo segue forte, mas ciente de que vitórias fora de campo são tão importantes quanto as conquistadas dentro dele.